Fala, rapaziada! Beleza? Bom, começando aqui o melhor pós-jogo do Brasil, rapaziada. A loucura começou, rapaziada. Estreia do Diniz, estreia do Corinthians na Libertadores de 2026 e como? Com vitória, rapaziada, de 2-0 sobre o Platense lá na Argentina. E, cara, o que falar sobre esse jogo, né? Bom, há um tempo, no último jogo eu falei, né, rapaziada, que o Corinthians estava tanto tempo sem ganhar que o pessoal veio me perguntar o que era vitória. E eu falava, aquele time lá Bahia de Fortaleza, nem sei. Pronto, vitória de lá, do Nordeste. Mas pronto, enfim, Coringão venceu, rapaziada. E o quê? 2-0 fora de casa. Pode vir o Palmeiras. Domingão tem derby. Vamos lá, rapaziada, falar um pouco sobre o jogo que minha percepção aqui sobre o que foi o jogo. Primeiro tempo, obviamente o Platense, como time da casa, né, tava jogando em casa, o jogo foi lá na Argentina, tá? Eles estavam o quê? Não propostos, mas eles estavam dispostos a ter o resultado, a começar o jogo, a propor o jogo. Então tá que o primeiro tempo, podemos se dizer, rapaziada. No primeiro tempo, o Corinthians foi amassado pelo Platense em questão de posse de bola, porque o Corinthians estava sabendo se defender, estava com a linha defensiva muito bem postada, eles estavam se defendendo muito bem. E aquela também, rapaziada, quando a bola passou, o Hugo Souza fez uma linda de uma defesa. Eles tiveram, vou falar a verdade, eles tiveram duas chances de abrir o placar no primeiro tempo. Teve primeiro um cruzamento para dentro da área que o jogador deles cabeceou a bola e o Hugo Souza magnificamente ele conseguiu fazer a defesa. Podemos dizer que foi a defesa do jogo. Com uma bola foi difícil, pô. O cara cabeceou pro chão, o Hugo Souza foi buscar essa bola. Então, ele fez essa defesa, escanteio pros caras, que eles conseguiram ter a vantagem sobre sobre o Gustavo Henrique. Conseguiram ter essa vantagem, cabecearam pra fora. E daí foi aquele jogo feio. Era o Platense pegava a bola, invertia o jogo, tocava pra aqui, trocava pra ali, ficava nesse vai e vem. O Corinthians pegava a bola, não sabia o que fazer, também não conseguia atacar, só conseguia se defender, não conseguia dominar a bola. Muito abaixo o Corinthians no primeiro tempo. Eu arrisco a dizer que o primeiro tempo do Corinthians contra o Platense foi o primeiro tempo não do Diniz, foi um primeiro tempo do Dorival, porque até a parada técnica, para hidratação, que os caras foram tomar água, que teve a famosa frase do Diniz: arrisca, se der errado, foda-se. Então, até isso, tava muito parecendo ser um time ainda do Dorival. Mas, pô, o que que a gente vai falar? O Dorival passou muito mais tempo treinando o time. O Diniz mal teve um dia pra treinar, mal teve um dia direito, digamos assim, e já teve que estrear pela Libertadores. Então, os jogadores do Corinthians ainda não têm a ideia do que o Diniz, não estavam com a ideia do que o Diniz estava querendo pro jogo, porque eles ainda estavam, digamos, enraizados com o jogo do Dorival Júnior. E eles estavam com medo de perder esse jogo, que você via nitidamente o Galo pegava a bola, não sabia o que fazer direito, estava mal posicionado, podemos dizer assim, estava muito espaçado. Tem a frase que o Diniz fala, né, que quer que o time feche mais, fique mais compacto, joguem mais próximos uns aos outros, que esse é o estilo de jogo do Diniz. Não é ficar invertendo bola de um lado para outro, não, ele quer toque aqui um em cima do outro e vai construindo o jogo a partir daquele meio ali. O time, os jogadores, ele pediu para os jogadores ficarem mais próximos, tá? Se errar, foda-se, porque ele iria assumir a bronca. E por ser a estreia dele como técnico também, podemos dizer, rapaziada, se não tivesse ganho esse jogo, se não tivesse ganho, eu acho que pro elenco em si, iria cair a crítica e iria cair a porrada, mas não pro Diniz por ter acabado de chegar. Então, ele assumiu a bronca, após após essa parada técnica e a parada para hidratação, o time voltou um pouco melhor posicionado, mas ainda não foi o time do segundo tempo. Por quê? Porque o Corinthians, ele teve uma chance.
teve um momento ali que o Garro deixou o Yuri na cara do gol que ele poderia tanto tocar. Eu não lembro quem era o jogador que estava dentro da área, se não me engano era o André. Poderia ter tocado pro André dentro da área e ele tentou uma finalização de direita. E finalizou essa de direita, não foi, podemos dizer que foi chapada, colocada em cima do goleiro e foi fraco. Pô, ali você puxa pra esquerda e manda um bico na cara do goleiro, filho. Já era, tá ligado? Já era, mas teve esse lance aí que o Corinthians também poderia ter feito o gol, o Yuri poderia ter aberto o placar ainda no primeiro tempo, mas não aconteceu. E no primeiro tempo, se você for pegar aqui, vamos pegar aqui a análise, a estatística só do primeiro tempo. Destaques, gols esperados. Quem teria mais chance de fazer um gol, né? O Platense era 0,18%, porque eles tinham mais posse de bola, mas graças a essa melhora do Corinthians após a parada para a hidratação, ele melhorou e ficou com 0,14%, então não é uma coisa muito grande. Posse de bola 55-45. Bem equilibrado, podemos dizer, né? Que depois, igual eu falei, depois dessa parada para hidratação, o Corinthians melhorou, então equilibrou um pouco mais o jogo com a bola no pé. E embora o Platense chegava com muito mais facilidade que o Corinthians, tá? Chances claras no primeiro tempo, uma pro Corinthians, que foi essa do Yuri. Foi a única chance mais clara que teve no jogo de fazer um gol. Escanteios, 4 escanteios pro Platense e apenas um pro Corinthians. Passes, o Platense acertou 78% dos seus passes, enquanto o Corinthians 69%, igual eu falei, né? O Corinthians ainda estava muito nervoso no jogo. Finalizações, gols esperados, 0,2, 0,14. Vamos lá, total de finalizações, 5 finalizações pro Platense e apenas uma pro Corinthians, que foi a do Yuri. Finalizações para fora, 4 do Platense, de 5, 4 foram para fora e do Corinthians nenhuma, porque só teve uma foi no alvo e uma do Platense também foi no alvo, que foi aquela cabeçada. De resto, tudo para fora. Ataque, chances claras do Corinthians, escanteio, passe. Então, pra você ver que foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. Por mais que o Platense tinha mais a posse de bola, até a parada para hidratação. No segundo tempo a coisa muda, porque gols esperados do Corinthians foi para 1,10, enquanto que o Platense desceu para 0,02. O porquê? Porque quando o Corinthians fez o gol, o Platense ficou mais proposto ainda, se arriscou mais. Então, o Platense estava subindo mais pro jogo e não tava com medo, né? Os caras não estavam com medo, os caras estavam querendo empatar o jogo. Tava perdendo dentro de casa, pô. Daí teve substituições do Platense, gol do Corinthians. Primeiro, o gol do Kaique, assistência do Garro, cavadinha magnífica do Kaique, filho. A segunda, assistência do Garro pro Yuri Alberto fazer o dele. Gol da estreia do Yuri na Libertadores 2026. Porém, o gol da estreia do Corinthians foi do Kaique, moleque da base. Após 10 minutos do Corinthians fazer o seu segundo gol, o jogador do Platense expulso. Aí vocês perguntam, mas pô, o Corinthians já tava 2-0, o Platense teve um jogador expulso, poderia ter aproveitado. Poderia ter aproveitado mais, mas igual eu falei, o Platense estava jogando em casa e o Corinthians já tinha o resultado. Não tinha o porquê o Corinthians se expor. Pô, tá ganhando de 2-0, tá com um jogador a mais, é só administrar, filho. Tá fora de casa, não vai se arriscar. Não faz um jogo lá e cá. Você ficar atacando todo o tempo, você deixa seu time exposto. E o time do Corinthians, comandado no segundo tempo, ainda foi um time com a cara do Dorival, mas você já percebia que tinha um DNA do Diniz ali. Porque era um time que já estava um pouco mais compacto. Ele mudou a posição do Roberto e do Rodrigo Garro e melhorou o jogo. Ele recuou um pouco mais o André para ficar na esquerda e recuou o Bidon para fazer a cobertura pro Mateuzinho. Deixou o time um pouco mais estável ainda, recuou um pouco mais o Garro para voltar um pouco mais, não para marcar, para receber a bola no meio campo. Então ele teve uma cobertura a mais ali no meio campo. Pô, só administrar, administrou, acabou o jogo. Muito cedo para falar que, você tava falando mal do Diniz, o Diniz ganhou o jogo, rapaziada. Diferente do Dorival Júnior, eu agora vou poder falar aqui que é o seguinte: diferente do Dorival Júnior, o Diniz ele tem uma pegada de técnico de futebol de verdade, que é olhar o jogo,
ver para que está proposto um jogo de futebol, como o seu time está se comportando, e você mudar a sua equipe ou melhorar ela de acordo com o que o jogo está sendo proposto. E coisa que o Dorival não soube fazer em momento nenhum, e o Diniz soube. Ele soube ler o jogo, como é que estava o jogo de futebol, para que estava proposto, e fez uma mudança na sua equipe ali mesmo no campo, dos próprios jogadores que estavam. Deu confiança pra eles, na famosa frase se errar, foda-se. Deu confiança pros caras. O Garro tentar os seus passes, o Kaique dar ali o seu drible, a sua ginga, a sua malandragem que o jogador precisa, principalmente atacante, tá? Ele soube administrar, soube organizar o seu time taticamente dentro de campo, uma coisa que o Dorival não estava sabendo. Ah, mas você já vai elogiar o cara só porque o cara ganhou. Não, rapaziada, foi o primeiro jogo. O Diniz ele teve um trabalho, principalmente no Vasco, que foi o seguinte: os primeiros jogos, os times do Diniz jogam perfeito, beira a perfeição. Que ser perfeito também é demais, mas beira a perfeição. Joga magnificamente bonito. Só que com o passar do tempo, eu não sei se os jogadores querem já derrubar o Diniz por ele ter a ideia dele e ele não poupar palavras do que ele vai falar. E os caras parecem que começam a cagar para as ideias dele. Então o time dele, ele pega um time aqui, ele faz o time chegar aqui e aos poucos o time dele vai fazendo isso. E do nada desce de novo. Então o time dele não tem a constância. Se tem jogadores de futebol aí que tem problema com constância, e pronto, podemos pegar o exemplo do próprio Guinegão. Ano passado tava jogando pra caramba. Daí você vê esse ano, cadê o Guinegão do ano passado que a gente falou que era pra jogar no lugar do Yuri? Então, o trabalho do Diniz é a mesma coisa. No começo é uma maravilha, só que ele decai muito rápido. O trabalho dele não tem começo, meio e fim. É começo, engrenou, acabou. Quando você começa a sonhar, pronto. Agora o trabalho do cara tá uma perfeição. Não, ele já cai. Antes de você pensar, ele já decai. Então, só tem que tomar cuidado com isso com o trabalho do Diniz no Corinthians. Porque agora que ele está chegando, os jogadores obviamente vão comprar a ideia. Pô, a ideia de um técnico novo, a gente já derrubou o técnico passado. Vamos ver o que o cara tá querendo. O cara sabe falar. E os jogadores do Corinthians é um bando de criança mimada. Crianças mimadas. Porque se você não tratar eles com carinho, vem cá, minha criancinha, Nini, deixa eu colocar a bochezinha aqui bonitinha. Tá, se você não tratar os jogadores do Corinthians assim, os caras não vão comprar sua ideia. Você não se lembra do Mano Menezes chamando o Yuri, perguntando se o Yuri não chamou de burro, perguntou se era burro e ele ficou bicudo. Você não vê o Mateuzinho com qualquer coisinha fica bicudo olhando pros cantos? Então, ou você trabalha bem o ego desses caras, tá ligado? Ou você quebra esse ego, essa manha deles, você quebra isso por inteiro, ou eles vão derrubar você. Então espero que o Diniz, ele tenha um trabalho magnífico no Corinthians, óbvio. Pô, o cara não era o técnico que você queria. Não era o técnico que eu queria. Mas não é porque ele tá aqui que eu vou criticar ele, que eu vou querer derrubar ele. Eu quero ser feliz, porra. Eu não quero ter razão. Eu sou homem, caralho. Então, que o Diniz, ele faça esse time jogar bola pra caramba, que a gente sabe que esse time é capaz de jogar. Que ele ganhe títulos pra gente, ganhe Libertadores, ganhe Brasileirão, ganhe Copa do Brasil, seja o primeiro time da história do Brasil a ganhar essa tríplice coroa. Ganhar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, seja o primeiro, entre pra história. Era o técnico que você queria pra fazer isso? Não, não é. Mas se for ele, eu vou ficar muito feliz, caralho. Então, Diniz, eu não quero ter razão, porra. Eu quero ser feliz, ganha a porra toda. É isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. E vai, Corinthians.